Olá, tudo bem? Sempre os irmãos estão me perguntando, Pastor Jardel, me indique bíblias de estudo, bons livros acadêmicos para que eu possa aprender a fazer uma exegese, usando-se da hermenêutica, fazer uma boa exegese apropriada, interpretar os textos corretamente. E hoje, querido, eu vou falar de duas bíblias, tá? Uma eu uso, a outra eu dei, né? Mas vou comprar de novo em nome de Jesus, tá? São duas bíblias muito boas para quem quer conhecer seitas e heresias, tá? E combatê-las, e outra para quem quer fazer uma exegese mais fiel dos textos bíblicos. A exegese é a interpretação propriamente, né? Usando os meios, tá? Da hermenêutica, que são as regras para se interpretar, ok? Então, quais são essas duas bíblias? A primeira bíblia que eu quero apresentar para vocês é a que eu tinha, né, e dei, tá? Que é a Bíblia apologética, ok? Apologética já está falando que é uma Bíblia de defesa, né? Uma Bíblia que faz defesa à verdade. Que essa Bíblia, ela é interessante o seguinte, ela traz várias doutrinas de várias seitas que nós conhecemos e mostra no que eles creem e já mostra os versículos refutando, combatendo aquelas seitas. Por exemplo, essa Bíblia fala sobre as heresias dos adventistas do sétimo dia, dos mormons, dos testemunhas de Jeová, do espiritismo, do catolicismo, dentre outros, tá? Então, nessa Bíblia você vai encontrar, tá, falando sobre essas seitas, sobre as suas heresias e os versículos que você pode usar para refutá-los, para combatê-los. E essa Bíblia também, ela traz um diferencial, porque ela também contém, no final dela, os 7 livros apócrifos que a Igreja Católica adotou, tá? No Concílio de Trento, se eu não me engano. Então, os 7 livros apócrifos, que não são inspirados, tá? São de cunho históricos, tem algum valor histórico, ok? Mas não são inspirados, por isso não estão na nossa Bíblia comum, na nossa Bíblia normal, ok? E são eles, o livro de Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiásticos, Baruque, primeiro e segundo Macabeus, são esses 7, e também o acréscimo ao livro de Esté e o acréscimo ao livro de Daniel, tá? Então tem esses 7 livros e mais esses 2 acréscimos ao livro de Esté e ao livro de Daniel, isso você vai encontrar no final da Bíblia, tá? E a leitura desses livros é para conhecer, né, esses livros tão curiosos que a Igreja Católica adotou como se fossem inspirados, mas obviamente que não são, ok? Mas que trazem algo de valor histórico para nós e inclusive esses livros mesmo que a Igreja Católica adotou na Bíblia dela, né, como se chama, a Bíblia Católica, esses livros, alguns deles até combatem algumas práticas do catolicismo, né? Outros deles traz alguma prática de espiritismo, enfim. Então, é muito importante, muito interessante para o estudioso, né? O homem e a mulher de Deus que gosta de estudar e de aprender a palavra de Deus. A segunda Bíblia que eu quero apresentar para vocês, tá? Essa aqui é a minha Bíblia de estimação que eu ganhei de presente, que é essa Bíblia aqui, ó, Bíblia Palavra-Chave, tá? Essa Bíblia, querido, ela como eu posso dizer, fantástica, ela é simplesmente extraordinária para quem quer fazer uma interpretação fiel do texto sagrado. Por quê? Além dela ser a Bíblia completa, né, como nós a conhecemos, como nós temos a Bíblia, a palavra de Deus, no final, ela tem um dicionário hebraico do Antigo Testamento e um dicionário grego do Novo Testamento, dicionário Strong, tá, de James Strong, onde, lendo essa Bíblia, você vai encontrar em alguns versículos, alguns números. Por exemplo, eu estou aqui, 1 João capítulo, Evangelho de João capítulo 1, versículo 5, e a luz resplandece, aí tem aqui, nas trevas, né? Aí tem aqui, resplandece, tá grifado, tá? E tem 5.316. Esse número você vai encontrar em vários versículos, né? Várias palavras grifadas, sublinhadas e com esses números, 5.316 no caso, é lá no dicionário, já que eu estou no Novo Testamento, né? É o dicionário grego,
Se eu tivesse no Antigo Testamento, eu ia para o dicionário hebraico. Aqui ele já me disse qual página que eu vou encontrar o termo grego referente a resplandece, na página 5.316. Então eu vou lá para a página 5.316, né? Aliás, a referência, não é a página, é a referência. Aí você vai lá para o final da Bíblia, no dicionário grego, aí você vai procurar a referência 5.316. Muito simples. E ao encontrar a referência, você vai ver ele dando a explicação do sentido etimológico, a raiz e tudo mais, né, em relação a esse termo, tá, que estava ali com essa referência. Então, nisso você vai poder se aprofundar mais no original, se aprofundar mais no original, tá, compreender melhor o sentido daquela palavra, o significado daquela palavra e fazer uma interpretação correta do texto. Tá? Você vai entender o que ele estava querendo fazer, como por exemplo, que nas minhas pesquisas, nos meus estudos nessa Bíblia, né, quando Paulo fala que o homem tem que amar a sua esposa, lá em Efésios, né? Aí fui aqui para referência, procurei aqui na Bíblia a palavra-chave e vi que esse amor não era o eros, né, o amor sexual, nem o filé, o amor de família, mas se referia ao agapô, né, o agapau, que era o amor de respeito, tá? Um amor de respeito, de honra que o marido deve à esposa. Então assim, isso foi muito bom numa pregação que eu levei lá para os irmãos da igreja, tá? Então essas duas Bíblias, querido, eu indico, ok? E para facilitar ainda mais, vou deixar aqui embaixo, né, na descrição do vídeo, o link lá do site de confiança, onde você já pode clicar e já ir lá, se você quiser, né, ter essas duas Bíblias, tá? Como eu disse, eu só estou com a palavra-chave por enquanto, mas eu vou comprar, dei a Bíblia que eu tinha apologética, eu vou comprar uma para mim, porque eu preciso ter essa Bíblia comigo, tá bom? Então essas duas Bíblias, você vai estar munido, meu irmão, aí, para estudos para o resto da sua vida, tá? Costumo dizer, um pregador, meu irmão, se basta ter uma Bíblia, palavra-chave, ele está munido para pregar o resto da vida inteira, né? Porque vai analisar os dicionários, isso vai ser tremendo para a exegese que ele vai fazer do texto sagrado. Ok, meus amados irmãos? E se quiser mais alguma referência de livros acadêmicos, né? Não de livros, qualquer tipo de livro não, livro acadêmico, tá? Onde você pode estudar, tipo história da igreja, história da teologia, porque conhecendo, irmão, a história, tá? Vai todo assunto sobre Bíblia. Quando você conhece um pouco da história da igreja e um pouco da história da teologia, todo assunto que você ouvir sobre Bíblia, você vai entender melhor, tá? Quando você ouvir sobre heresia, falsa doutrina, ou alguns dogmas que foram criados, confissões que foram criadas, credos que foram criados, você vai entender melhor, tá? Por que foram criados, quem os criou, você vai entender melhor, vai dominar melhor todos os tipos de assuntos que se fala dentro da igreja hoje, tá? Então, por isso que eu digo aos irmãos, é importante aprender sobre a história da igreja e sobre a história da teologia, tá bom? Só você mandar seu e-mail para mim, pastorjardelfernandes@gmail.com, escreva para mim, tá? Se você quiser indicação de algum livro acadêmico ou mesmo de alguma Bíblia de estudo, tá? Então, eu falo para vocês, tá bom, querido? Com todo prazer, ok? Que Deus abençoe em Cristo e possa crescer na graça e no conhecimento.